Pessoal, esse aqui é o nosso terceiro vídeo da série que nós estamos publicando sobre a Lei Orgânica Municipal de Betim. Essa lei vale para todos os cargos, como eu disse, é um curso gratuito, disponível a todos. A única coisa que eu te peço é que você compartilhe o vídeo para os seus amigos, assine o canal, dá aquele joinha se você gostar do vídeo ao final, ou se não gostar, dá o dislike, que isso também me ajuda a entender e melhorar os vídeos. Não deixe também de deixar a sua opinião lá nos comentários. A sua opinião ela é muito relevante para mim, eu leio todos, respondo vários, né? É evidente que não dá para responder todo mundo, mas eu leio todos, dou joinha, dou coraçãozinho para aquelas pessoas que comentam, né? Que auxiliam na melhora dos vídeos, da produção audiovisual aqui do canal. Sem mais delongas, vamos para a lei. Artigo 17. Os bens públicos municipais serão cadastrados, zelados e tecnicamente identificados, conforme se dispuser em regulamento. Então vai cadastrar, vai zelar, vai ser identificados tecnicamente como uma legislação ela dispuser. Ela tem que ser feito assim, né? Vai ter um regulamento para isso. Parágrafo único. O cadastramento e identificação técnica dos imóveis serão anualmente atualizados, garantindo o acesso à informação neles contidas. Então vai ter um cadastro, vai ser atualizado anualmente, vai ser garantido ali informação para todos, contiver nesses cadastros. 18. A aquisição de bem imóvel a título oneroso depende da avaliação prévia e de autorização legislativa. Vai se comprar um bem, ele vai ter um valor, né? Ele vai ser oneroso ao município. Vai ter que ter uma avaliação prévia e uma autorização legislativa. Nós temos aqui no município de Betim o caso da tentativa da compra da sede do sindicato dos metalúrgicos, né, que não acabou tendo essa autorização. Eu sei que era um pouco mais complexo, porque era o IPREMB que ia comprar, então era uma outra situação. Mas lembra muito a esse caso específico, né, dessa autorização legislativa. 19. A alienação de bem imóvel do município, sempre subordinada à existência de interesse público expressamente identificado, é feito mediante avaliação prévia, autorização legislativa específica e licitação, dispensada esta nos casos de doação e permuta. Então, eu vou vender um imóvel. Ele deve ser avaliado, deve ter uma licitação. Isso só não vai ser necessário caso isso venha a ocorrer para uma doação ou uma permuta, né? Se a legislação permitir para aqueles casos. Então, vai ter ali uma avaliação prévia, uma autorização legislativa específica para que possa ser vendido um imóvel, por exemplo. Fechou-se uma escola, no centro de Betim, um valor bastante alto, querem vender aquela escola para uma incorporadora, fazer um prédio, mas não é bem assim. Vai ser colocado no leilão, vai fazer no caso uma licitação, vai ter uma avaliação prévia, um valor mínimo, vai ser autorizado pelo legislativo. É toda uma burocracia para que o município não seja lesado por um prefeito, por um grupo de vereadores que queiram dispuser de tudo que o município tem. Isso não vai ocorrer, uma vez que tem todo ali um trâmite burocrático para que a venda possa ser executada. Ou é uma forma de proteção. Nós sabemos que nem sempre dá certo, né? O município acaba sendo prejudicado. Parágrafo 1º. A doação é permitida para a instalação e funcionamento de órgão ou serviço público e para fins exclusivamente de interesse social. Então, só posso doar para órgãos ou entidades que vão exercer serviço de interesse público. Não posso doar, vou doar para o Alexandre um prédio aqui no centro de Betim. Não tem interesse público nisso, meu amigo. Vou doar para um órgão, por exemplo. Vou doar um prédio, um terreno para o PROCON instalar ali uma nova sede, um ponto de atendimento para aquela população. Isso pode ocorrer, mas tem interesse público. O PROCON desenvolve uma atividade de interesse público. Da escritura de doação constarão, se for o caso, os encargos do donatário, o prazo de seu cumprimento e a cláusula de reversão do bem, por inadimplência, sob pena de nulidade do referido instrumento. Então, na escritura tem que ter tudo aquilo descrevendo, olha, o órgão se compromete a construir em tantos meses, vai fazer isso, vai atender aquilo. Se ele não fizer, esse instrumento é nulo e ele vai ser reestabelecido ao patrimônio do município. Terceiro, a venda ao proprietário de imóvel lindeiro de área urbana remanescente e inaproveitável para edificação
ou outra destinação de interesse coletivo resultante de obra pública depende de prévia avaliação e autorização legislativa. Então eu só posso vender um lote que não vai ser aproveitado para o interesse público caso haja uma prévia avaliação e autorização legislativa. Quarto, a área resultante de modificação de alinhamento de via pública pode ser alienada, obedecidas as mesmas condições estabelecidas no parágrafo anterior. Então, vai poder vender, por exemplo, teve que mudar uma rua, sobrou um espaço, aquele espaço pode ser vendido para as pessoas que estão ali na frente daquele lote, pode ser vendido para qualquer um, mas tem que ser avaliado e tem que ter autorização para aquela venda. Artigo 20. A alienação de bem imóvel é feita mediante avaliação prévia e licitação, e se condicionada à comprovação em laudo técnico da exaustão por uso do bem ou de sua ociosidade para o serviço público municipal. Eu só posso vender um bem, um imóvel, se ele já está exaurido, entrou em exaustão, ele já não tem mais condição de ser usado, ou se ele não atende mais à demanda municipal. Ele está ocioso, por exemplo. Não, né, o caso do exemplo da escola que nós falamos há pouco. Não tem mais demanda para aquela escola. Faz sentido eu mantê-la ali? Não, então fecha a escola. É isso. Aconteceu o caso da Y7, né? Com a criação da UPA Norte, fecharam a Y7, então deu toda uma discussão, mas provavelmente esse foi a justificativa para o fechamento e provavelmente eles vão vender o terreno da Y7 aí no futuro. Ou vai colocar um outro órgão público ali para funcionar naquele local. Parágrafo único. A licitação é indispensável na doação, permitida exclusivamente para fins de interesse social, na permuta e na venda de ações em bolsa. Então, aqui já é uma forma mais, né, para explicar como que vai acontecer essa doação, tá? Se a doação ela é dispensável, a licitação é dispensável para a doação, se for o caso de permuta e na venda de ações em bolsa. Artigo 21. O uso especial de bem imóvel do patrimônio municipal por terceiro é objeto de. Então, vai ser usado por um terceiro, um bem imóvel do município. Então, é objeto de, primeiro, concessão. Então, o imóvel vai ser concedido a um terceiro, mediante contrato de direito público ou título de direito real resolúvel. Ou seja, então vai ser concessão, vai ter uma concessão para aquela pessoa mediante contrato público, tá? Então vai conceder, vai emprestar, né? Uma concessão, não é um empréstimo, uma concessão é diferente. Vai ter a permissão de uso e vai ter a autorização. Aí vamos descrever cada uma delas. A concessão, parágrafo 1º. A concessão administrativa ou como direito real é por tempo determinado e depende de autorização legislativa e licitação, podendo esta ser dispensada quando ocorrer relevante interesse público ou interesse social, expressamente justificado. Então tem interesse relevante do público e ele foi expressamente justificado. Houve a licitação, houve a autorização legislativa, então pode conceder aquele imóvel para aquele terceiro. Parágrafo 2º. A permissão independe da autorização legislativa e licitação. Então não precisa nem da autorização legislativa e nem da licitação. Mas é feita a título precário, ou seja, não é permanente, por decreto e para atender finalidade educativa, cultural, de assistência social, de saúde, esportiva, ambiental ou turística. Então, ela é de título precário, não é para sempre, vai ser reavaliada, é feita por decreto, não precisa de licitação nem autorização judiciária do legislativo. Entretanto, tem algumas funções. Ou é para o esporte, ou é para o lazer, ou é para a saúde, ou para a assistência social, ou para a ação educativa ou turística, se for o caso. Terceiro parágrafo. A autorização. A autorização pode incidir sobre qualquer bem. Então, qualquer bem pode ser autorizado. É ato precário, mais uma vez, não é para sempre. Não é algo efetivo. Otorgada por escrito, quando solicitado pelo interessado, para o exercício de atividade ou uso específico e transitório, por prazo não superior a 30 dias.
Então você pode ser autorizado, por exemplo, a utilizar a quadra da sua escola, ali da escola do seu bairro, para a realização de um ato específico. É um título precário, deve ser exercido de forma por escrita e não pode exceder 30 dias. Então tem toda ali uma forma disso acontecer. Então qual que é a lógica? A lógica é a concessão ela é mais complicada, porque precisa da licitação e da autorização legislativa. Já a permissão é mais simples e a autorização é mais simples ainda, tá? A permissão vem por meio de decreto, a autorização, né? Pode ser autorizado aí realizar qualquer bem e é um título precário, né? Não é para sempre, é bem simples. O uso do bem municipal, por qualquer das formas de outorga prevista nesse artigo, é remunerado ou gratuito. Então você pode ser autorizado desde que pague para isso ou mesmo que, né, isso pode ser de forma gratuita também. Artigo 22. O município, preferencialmente a venda ou a doação de seu bem imóvel, outorgará concessão de direito de uso real. O município, quando fizer a doação ou fizer a venda, vai outorgar, vai conceder o direito de uso real daquela propriedade. É evidente, se ele vendeu ou se ele doou, ele vai dar o direito do uso para aquela pessoa de direito público ou privado que adquiriu. A autorização legislativa na alienação e na concessão administrativa ou como direito real requer o voto da maioria dos membros da Câmara. Então aqui está falando, para que isso ocorra, essa autorização legislativa, é necessário que tenha maioria simples dos votos na Câmara. Então não precisa de 2/3, não precisa de nada, só maioria simples, 50+1 já autoriza. Capítulo 4. Das obras e serviços públicos. Artigo 24. A competência do município para a realização de obra pública abrange. A competência do município para obras públicas abrange. Então, o que o município pode fazer em obras públicas? É isso que vai nos contar aqui o artigo 24. Inciso 1. A construção de edifício público. Então, o município pode construir um edifício público. 2. A construção de obras e instalação para implementação e prestação de serviço necessário ou útil à comunidade. Então ele pode construir uma obra, uma instalação, desde que isso seja útil à comunidade. 3. É a execução de qualquer outra obra destinada a assegurar a funcionalidade e o bom aspecto da cidade. Então pode fazer qualquer coisa que tenha como justificativo o bem-estar da população, assegurar a funcionalidade daquele município, não dá uma liberdade total, né, para o município fazer o que ele quiser. Parágrafo 1º. A realização de obra pública, condicionada à sua adequação ao plano diretor, ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias e deve ser precedida de projeto elaborado segundo as normas técnicas apropriadas. Então o que eu estou dizendo? Olha, tem que respeitar o orçamento, tem que respeitar o plano plurianual, tem que respeitar o mínimo, né? O dinheiro, de onde esse dinheiro vai sair. Aquela obra ela pode ser executada dentro daquele plano diretor, é uma área que permite esse tipo de construção e deve ter um projeto, né? Evidentemente que vá ali ser elaborado por técnicos, que assegure a sua execução. Parágrafo 2º. A obra pública pode ser executada diretamente por órgão da administração pública e diretamente por terceiro, mediante procedimento licitatório. Então a obra pública pode ser executada diretamente por órgão da administração pública ou por alguém que a prefeitura ou o órgão público contratar para fazê-lo. Parágrafo 3º. A construção de edifício e a realização de qualquer outra obra pública obedecem aos princípios de economicidade, simplicidade e adequação ao espaço circunvizinho e ao meio ambiente, e sujeitam às exigências e limitações constantes no Código de Obras. Então aqui está dizendo, olha, vai construir algo, tem que ser o mais simples possível, tem que ser funcional, deve obedecer ao princípio da economicidade, ou seja, tem que ser econômico, tem que gastar pouco, tem que ser construído de forma a guardar, a evitar o uso excessivo de água, o uso excessivo de luz, enfim, tem que ser o mais econômico possível. E ainda tem que respeitar os seus vizinhos. Por exemplo, vai construir um prédio todo espelhado. Aquele prédio todo espelhado vai refletir a luz e vai aquecer a população ali vizinha. Faz sentido aquilo ser construído pela prefeitura? Não, né? Aquilo é o mais adequado? Ele é simples e funcional? Artigo 25.
O município organizará e prestará diretamente ou sob regime de concessão ou permissão o serviço de sua competência. Parágrafo 1º. Então aqui nós vamos falar sobre os serviços que vão ser concedidos ou permitidos ou diretamente executados por eles. Parágrafo 1º. A organização e regulamentação do serviço público devem ser obedecidos requisitos de comodidade, conforto, bem-estar do usuário. Então nós vamos olhar aí o bem-estar, o conforto do usuário para conceder ou permitir ou executar aquele serviço. Parágrafo 2º. A concessão será outorgada por contrato de direito público, precedido de autorização legislativa e licitação. Essa concessão ela vai ser precedida de um contrato de direito público e vai ser precedido, vai vir antes de uma autorização, legislativa para que aquilo ocorra. Então, os vereadores devem autorizar, depois faz um contrato para aquela concessão. A permissão, parágrafo 3º. Sempre a título precário, será outorgada por decreto, após edital de chamamento de interessados para escolha, por meio de licitação do melhor pretendente. Então, vai ter uma permissão para explorar um determinado evento. Então, vai fazer um chamamento público e o prefeito faz o decreto, mas aquilo é precário, não é para sempre. Não é igual a concessão que é por longo período. O serviço concedido ou permitido fica sujeito à regulamentação e fiscalização do município, incumbindo ao que o executar sua permanente atualização e a adequação às necessidades do usuário. Então, o município pode fiscalizar aquele que foi concedido ou permitido, e esse que receber esse direito, ele fica incumbido de modificar, de executar a sua atualização e adequação às necessidades do usuário. Então, se for necessário, vai ter que modificar. Um ônibus tem a concessão de ônibus. E agora há necessidade que todos os ônibus sejam equipados com equipamentos de mobilidade. As empresas terão que fazer. Ponto. É necessário. Elas assumem um contrato de concessão já sabendo dessas necessidades que podem vir, que podem vir depois. Meus amigos, muito obrigado por ter chegado até aqui. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, compartilhar com as pessoas, isso ajuda muito os nossos vídeos. Não saia daqui sem avaliar, sem dar o joinha positivo ou negativo, sem deixar os seus comentários, sem opinar, que isso é muito relevante. Não saia daqui sem participar, sem estar presente conosco nessa construção de conhecimento. Muito obrigado, fiquem com Deus, até muito breve.